Salvete homines, meus melhores cumprimentos a todos aqueles que participam de mais esta exposição da série Caminhando pela Lei de Registros Públicos, que tem acolhida, que é para mim extremamente honroso, pela ARPEM do Estado de Goiás. Eu quero cumprimentar a todos os integrantes dessa importante entidade goiana, o que faço na pessoa de minha estimada amiga, a professora Evelyn Valente. Bom, nós estamos cuidando passo a passo do que consta da Lei de Registros Públicos, né? Caminhando por ela, de acordo com o projeto que foi idealizado por uma registradora civil lá do estado do Ceará, atualmente, aliás, registradora civil e registradora de imóveis também, a doutora Thaís Luciana Mortielli, de Castelo Branco. Então, nessa sequência, chegamos agora ao item 6º do inciso 1º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Esse inciso do artigo 167 diz respeito aos títulos registráveis em sentido estrito. O inciso 2º diz respeito aos títulos averbáveis no ofício imobiliário. Bom, esse item 6º do inciso 1º do artigo 167 fala no registro, volto a dizer, stricto sensu, das servidões em geral. Bom, essa expressão em geral, servidões em geral, que está adotada no texto da lei, embora possa fazer compreensível o que ela quer dizer, porque o registro que está referido aí é o registro de imóveis, não é inteiramente apropriada. Porque além das servidões reais, ou seja, que dizem respeito às res, ou seja, às coisas, tanto imóveis quanto imóveis, há também as servidões pessoais. São admitidas no direito brasileiro vigente. É o que nós chamamos de servidões irregulares. De maneira que se nós vamos adiante verificar o que está no item 7º do inciso 1º desse mesmo artigo 167, vamos ver que nessa expressão servidões em geral não se encontram incluídas as servidões pessoais. Então essa expressão tem que ser vista com devido cuidado. Eu não nego que ela esclareça bastante, mas não está adotada com propriedade na lei. Bom, em sentido próprio, ou seja, em uma acepção própria, a servidão é um direito real em que o proprietário de um imóvel consente voluntariamente ou tolera, em vista de um título compulsivo, de um título que o obriga a tanto, ele consente ou tolera que o imóvel de que ele é proprietário, de maneira limitada, sirva a outro imóvel, a outro prédio, relativamente próximo, relativamente vizinho, e com uma certa permanência, com uma dada permanência. Numa fórmula aqui que nós podemos considerar um tanto breve, um tanto concisa, mas também ao mesmo tempo um tanto deficiente, esse grande jurista pátrio, dos maiores juristas que nós tivemos, e no direitos reais, um pensador sobretudo aqui, nos direitos reais, de grande valor, o conselheiro Rodrigues Lafayette, disse que a servidão é o direito real constituído em favor de um prédio, que é o prédio dominante, sobre outro prédio, que é o prédio serviente. Prédios pertencentes a donos diversos, diz ele. O prédio que serve é, exatamente por isso, chamado serviente. E o que é servido, dominante. Bom, então o que nós temos que ver aqui é a circunstância, logo examinamos esse tema, logo o avistamos, de que o conceito da servidão em sentido estrito, em sentido mais próprio, é exatamente o da servidão predial ou imobiliária, chamada de ius prediorum, em latim. Os romanos
chamavam de ius predior, o direito imobiliário. Ainda que possa aventar-se a possibilidade, que é um tanto rara, de uma servidão relativa a bem móvel. É muito raro pensar nisso, mas enfim, seria possível. As outras servidões, ou seja, as que não são servidões reais, servitutis reales, sim, os romanos, são denominadas servidões por extensão. Ou seja, são servidões impróprias, servidões irregulares, pessoais, são as servitutis personales. Quais são essas? Já antecipando isso, que vai ser objeto de uma outra exposição. São o usufruto, o uso, a habitação. Antigamente, as obras dos escravos alheios ou de animais de outrem. São as servitutis personales, servidões pessoais, a que eu me referi no início da nossa exposição. Repito, usufruto, uso, habitação. Antigamente, as obras dos escravos que eram de terceiros ou de animais de terceiros. Além disso, também temos como servidões impróprias todo um conjunto de atuações pessoais que possam eventualmente conjecturar-se. O direito, sempre os casos nos surpreendem. Né? No final do tratamento desse tema da servidão, eu vou contar-lhes algo que aconteceu exatamente na última, deixa eu ver que dia foi, dia 7 de outubro de 2025. Portanto, nós estamos hoje muito próximos dessa data, na minha Câmara de Direito Público, uma coisa surpreendente envolvendo o tema da servidão. Então, sempre nós estamos sujeitos a novidades de casos e precisamos pensar as regras à luz dos casos, e não os casos à luz das regras. Bom, entre ambas essas servidões, as reais e as pessoais ou irregulares, é preciso salientar a diferença de que as servidões reais gravam e beneficiam de maneira direta os próprios imóveis relacionados. Equivale a dizer que há uma inerência do direito aos imóveis afetados. E pouco importa quais sejam os titulares desses imóveis, se de um é Mateus e Joaquim, se de outro é José e Ricardo, pouco importa. O que importa é que os imóveis é que estão afetados. Há uma inerência da servidão aos imóveis afetados. Ao passo, essa é a diferença, em que as servidões impróprias, as chamadas servidões pessoais, servitutis personales, correspondem de modo direto a uma pessoa individualmente determinada. Eu aqui, essa expressão individualmente determinada, correspondente à servidão pessoal, foi indicada por esses autores alemães de grande valor, de obra conhecida, Eneserus, Kipp e Wolff, que tem o grande tratado de direito civil alemão. Bom, e qual é essa pessoa individualmente determinada? Aquela a cujo favor se destina a servidão. Bom, como eu disse, a servidão é constituída pelo consentimento do proprietário do imóvel que vai servir a outrem, ou por tolerância. Tolera porque é uma imposição, seja da lei, seja, como veremos, da natureza das coisas. Essas servidões em que há o consentimento, que elas são constituídas pelo consentimento do proprietário do prédio serviente, são servidões voluntárias, que também se chamam convencionais. O nome mais utilizado é servidões convencionais. São as mais frequentes, são as que são pactuadas entre o dono do imóvel dominante e o dono do imóvel serviente. E também as constituídas por testamento. Então aqui a palavra convenção, então, é um pouco extensa, porque abrange também o testamento. O adjetivo convencional aqui designa ou abrange o testamento por metonímia, dada essa figura, em virtude da similitude dos títulos institutivos e por se oporem à ideia de origem compulsória que há quanto às outras servidões, que são chamadas servidões legais. O conselheiro Lafayette, a que eu fiz referência há pouco, inclui no âmbito das servidões convencionais a servidão adquirida por meio de prescrição. Então, a prescrição, evidentemente, não é convenção, mas é
enfim, volto a dizer, uma metonímia, algo mais para abranger, debaixo de uma etiqueta, modalidades que então teriam que ser situadas isoladamente, ou seja, de maneira autônoma, e aumentando em muito a divisão e não favorecendo didaticamente a compreensão da matéria. Quando nós fazemos, essa é a coisa, quando se trata de sistematizar, sempre se corre o risco de algumas impropriedades, ou então de uma extensão exagerada. Isso, uma divisão que pode não atuar em favor do saber. Lembremos que os modos de saber, definição, divisão e argumentos, devem servir a isso, a saber. Se complica uma dessas coisas, ou seja, definições extremamente largas, divisões muito complicadas, etc., não se atinge a finalidade, que é saber. Nós precisamos realmente procurar o mais possível alguma concisão. Não é? Bom, no conceito de servidões legais, agora deixando de lado as voluntárias ou convencionais, compreende-se não apenas aquelas que resultam diretamente da lei, mas também, como eu disse há pouco, as que resultam da realidade das coisas. Eu chamo da natura rerum. Vamos dar um exemplo disso. Eu moro aqui nas barrancas do Tietê, não é? Nas proximidades da cidade de São Paulo, e moro numa rua que é mais alta do que a rua que está atrás da minha casa. Isso quer dizer que há um escoamento natural da água do terreno mais alto, em que eu moro, para o imóvel inferior. Ou seja, é uma servidão que deriva da realidade das coisas. Não há como evitar que essa água corra de acordo com a chamada lei da gravidade. Por isso isso é chamado de servidão natural. Mas, além dessas, existem também as servidões de direito público, que são impostas pela utilidade comunitária, pela utilidade pública, que são as servidões administrativas. Daqui a pouco vamos tratar um pouquinho dessas servidões administrativas. Bom, o Código Civil brasileiro 2005, que é o Código Brasileiro Civil vigente, tem algumas indicações expressas, seja de servidões legais, seja de servidões naturais. Isso está lá no capítulo dos direitos de vizinhança. Se forem ao código, vão lá encontrar direitos de vizinhança e vão encontrar, por exemplo, artigos 1285, 1286, 1290, 1292, que se refere à servidão de trânsito ou passagem forçada. O 1291 trata da servidão de águas supérfluas. O 1288, da servidão natural de escoamento de água, que eu fiz há pouco referência. O artigo 1301, a servidão negativa de janelas e frestas. Bom, então estão lá referidos no Código. Ao lado dessas servidões expressamente indicadas nos autos, no Código, haverá inúmeras, quantas sejam que se mostrem necessárias para o uso regular dos bens imóveis. O professor Washington de Barros Monteiro, um civilista aqui de São Paulo, foi professor da Universidade de São Paulo, elencou quase 2 dezenas de servidões, tanto urbanas quanto rústicas. E essa quantidade, 2 dezenas, é que explica o uso da expressão servidões em geral na Lei 6.015. Bom, embora, eu volto a dizer, a Lei 6.015 trate das servidões em geral, e eu disse, as servidões pessoais estão no item 7º e não no item 6º do que estamos tratando, portanto, o que conspira um pouco contra a expressão em geral, a Lei 6.015 não deixa de referir-se à inscrição de algumas servidões legais, incluindo as administrativas. A diferença aqui a notar é que o momento constitutivo das servidões convencionais exige o registro, ou seja, o registro das servidões convencionais é constitutivo. Já o das servidões legais, não. Se nós vamos ver lá, por exemplo, o Código Civil de 2002, no artigo 1378, nós vamos ver que a servidão se constitui, diz a lei, por meio de uma declaração manifesta, expressa, dos proprietários ou por testamento. E aí vem essa expressão que nos interessa.
e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Então, esse registro tem caráter constitutivo. Não assim as servidões legais. O conselheiro Lafayette, que mais uma vez vamos recorrer aqui, já havia ensinado especificamente acerca da servidão de passagem de água, que é a chamada servidão de aquedutos, ou aqueductus, que essa servidão não resultava imediatamente da lei, mas sim era constituída, disse ele, por autoridade do juiz, por um título judicial, a requerimento do dono do prédio dominante. E aí o juiz determinava diligências, segundo o conselheiro Lafayette, e assim se constituía. Então, embora siga a tratar-se de uma servidão ex vilegis, quando ela não deriva da lei diretamente, isso justifica seu registro. Diferentemente, a inscrição das servidões naturais não precisa ser realizada. Embora, como já vimos, a lei de registros públicos fale no registro das servidões em geral. Bom, uma palavrinha agora, rápida, acerca das servidões administrativas. Bom, as servidões administrativas são uma espécie que está situada debaixo do gênero das servidões legais. Isso quer dizer que as servidões administrativas são servidões legais, mas com caráter de instituto de direito público. Por isso elas se dizem também servidões públicas ou servidões de direito público. Claro, por se tratar de uma matéria de direito público, não havia necessidade de versá-la no Código Civil de 1916, o excelente Código Civil de 1916. Mas ela veio a contemplar-se em diplomas extravagantes desse código. Por exemplo, no Código Brasileiro de Águas, que é um decreto de 1934. Nesse decreto de 34, artigo 151, nós vamos encontrar uma referência à servidão administrativa. E em vários outros diplomas legais também extravagantes do Código, o Código de Mineração, até chegar, passando por outras legislações, ao que está escrito no artigo 40 da nossa Lei Geral de Desapropriações, o Decreto-Lei 3.365 de 1941, que é a nossa Lei Geral de Desapropriações. O artigo 40 fala da servidão administrativa. Então, como é que se constitui uma servidão administrativa? Bom, ela se constitui por ato da administração pública ou de entidade delegada. Isso é um decreto brasileiro de 1954, que fala isso. É o decreto 35.581, 35581, de 1954. Portanto, essa servidão administrativa, exatamente porque é constituída mediante ato da administração pública ou de uma entidade delegada em que se delega essa possibilidade, não depende do consentimento do particular. E é exatamente porque ela não depende do consentimento particular que ela se classifica no âmbito das servidões legais, em contraste, portanto, com as servidões convencionais. Bom, as servidões administrativas distinguem-se ainda de todas as demais servidões porque essas administrativas não exigem que o imóvel serviente se relacione com um prédio dominante. Isso que é interessante. Embora todas, em geral, as servidões reclamem relação entre prédios, a administrativa não. Essa é a característica. Nada impede que a administração pública ou seus delegados, ou seja, alguém em que ou em quem a administração pública haja delegado o poder para tanto, se sirvam particularmente de modo permanente de um imóvel sem que haja referência a prédio dominante. Vamos pensar assim, a servidão de passagem de fios de eletricidade. Não há um prédio dominante. Passam-se os fios de eletricidade sem que haja um prédio dominante, que é o prédio apenas serviente. Bom, claro que não se exclui a indenização que caiba ao particular. Pois não pode alguém padecer sem reparação um sacrifício anômalo em benefício do todo. Diversamente, por exemplo, do que ocorre com as limitações administrativas, que são imposições gerais, por exemplo, num determinado bairro, eu digo que é impossível edificar além de certa altura. Bom, essa é uma imposição geral.
Já as servidões de direito público, diversamente da limitação administrativa, repito, recaem sobre um imóvel determinado de propriedade privada. E daí segue ser indenizável o prejuízo suportado de maneira anômala pelo dono desse prédio. É exatamente isso que está no artigo 40 do nosso Decreto-Lei 3365, a nossa Lei Geral de Desapropriação. Bom, embora aqui a lei fala em expropriante, que pode constituir servidões mediante indenização. Isso não há expropriação nenhuma. Ou seja, o imóvel particular não é expropriado, não é desapropriado, ele apenas está sujeito a uma servidão. Ele manifesta o engano da lei. Não é? Bom, o registro da servidão administrativa no ofício imobiliário exige uma de duas coisas: ou a concordância do titular do imóvel serviente, ele concorda, vai passar aqui um fio elétrico, ou vai passar aqui uma rede de água, etc. Então, eu concordo. Então, há um título bastante, então é possível registrar com base nesse título. Ou uma decisão judicial, na forma do artigo 40, que manda, aliás, a Lei Geral de Desapropriações, embora seja de desapropriações, se aplica à constituição de servidão. Então, são títulos para o registro da servidão pública, um instrumento de possíveis acordos na via burocrática com os proprietários dos imóveis afligidos. O que é isso? A prefeitura quer fazer determinada coisa, ou uma companhia elétrica quer passar fios sobre uma parte do meu imóvel, eu sou chamado, vou conversar, percebo que a melhor solução é essa, aceito a indenização que me concedem, bom, faço um acordo. Então, há um instrumento de acordo, um pacto, ou uma carta de sentença judicial. Carta essa que é um título judiciário, portanto, título de origem judicial, e é extraída nos processos institutivos das servidões administrativas. Processos que, como eu disse, se submetem à disciplina referente à desapropriação. Ou ainda pode dar também processos judiciais relativos à prescrição aquisitiva. Nada impede que a servidão se constitua por meio de prescrição. Eu até acabo de mencionar, a propósito, o conselheiro Lafayette. Bom, nós vamos prosseguir na próxima exposição, prosseguir nesse tema. Vamos aos poucos, e até chegarmos ao chamado cancelamento do registro de servidão, que é lá para frente. Por agora, eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que me dão essa alegria e honra de nos agruparmos, enfim, ainda que pelo meio virtual, nessa série Caminhando pela Lei 6.015, Caminhando pela Lei de Registros Públicos, que está hospedada, isso é uma grande honra para mim, na Arpen do Estado de Goiás. Quero mais uma vez agradecer a minha amiga, professora Evelyn Valente, saudar a todos os registradores e tabeliães de notas e protestos do Estado de Goiás. Tenho saudade daí de Goiânia, uma cidade lindíssima, e tenho bons amigos aí também no Estado de Goiás, e, portanto, me dá muito gosto pensar que um dia ainda possa voltar a visitar esta magnífica cidade. Muito obrigado a todos e até a próxima exposição, se Deus assim permitir.